estava em Marcos, está vendo? Eu não achei. Escola dominical, né? Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Quando veio a ele o tentador, fala comigo, o tentador. Mais forte, fala o tentador. Assim diz a palavra de Deus. O tentador disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas em pães. Versículo 4. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8, novamente o diabo o levou ao Altíssimo e lhe mostrou todos os reinos deste mundo e a sua glória, e disse: todas essas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram ao Senhor. Somente até aí, deixa a sua Bíblia aberta, vamos estudar umas coisas aí na palavra de Deus. Eu queria falar nessa manhã como vencer a tentação. Fala comigo, como vencer a tentação. Você sabe como é que vence a tentação? Como vencer, querido, a tentação? É isso que eu queria estudar com você nessa manhã, né? Porque todos nós somos tentados. Agora, como vencer esse negócio aí que nós vamos estudar? Nós precisamos saber. Primeira coisa que eu quero que você saiba: tentação não é pecado. Não é pecado. Você ser tentado não é pecado. Pecado é você ceder à tentação, é você cair na tentação, mas a tentação não é pecado. Fala comigo, tentação não é pecado. Tentação é uma proposta. Hebreus capítulo 4, versículo 15 fala sobre isso. É o diabo que vai chegar com propostas. Ele vai te tentar, vai querer fazer você pecar. É uma proposta. Isso não é pecado. Ser tentado é uma proposta. É um convite que o mundo faz, que o inferno faz, para que você venha satisfazer uma vontade, uma necessidade até mesmo lícita, de uma forma totalmente ilícita. Então não é pecado. Algumas coisas nessa manhã nós temos que saber sobre tentação. A primeira coisa aí está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Abre lá comigo. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Algumas coisas nós precisamos aí saber sobre tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Vou ler aqui para a gente ir ganhando tempo. Que homem algum, ao ser tentado, diga: porque Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. A primeira coisa que precisamos saber é que Deus não tenta ninguém. A palavra de Deus está falando que Deus, ele não tenta ninguém. Então muitas vezes as pessoas vão ser tentadas e falam: Deus me tentou. Negativo, está errado, é mentira. A palavra de Deus está falando aí no versículo 13 que Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Então não é Deus que tenta. Quem tenta é Satanás, os seus anjos infernais, o mundo, né? Nós somos muitas vezes tentados pelas nossas concupiscências. Nós vamos ver isso daqui, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que desfazer da nossa mente é isso: Deus não nos tenta. A segunda coisa é que Ele não vai permitir que sejamos tentados além das nossas forças. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 13. 1 Coríntios 10, 13, assim diz a palavra do Senhor: não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens,
mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentado acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-la. Então a segunda coisa que nós temos que saber nessa manhã, que ninguém pode usar a desculpa que a tentação foi forte demais e por isso ele saiu da igreja, por isso ele caiu, por isso que ele não está aguentando, tá? Não vai vir provação, tentação sobre nossa vida, além daquilo que nós podemos suportar. Eu sei que às vezes é muito pesado, mas se veio sobre a sua vida, foi permissão de Deus, e a palavra de Deus fala que você pode suportar essa tentação. Amém ou amém, querido? Está entendendo esse negócio? Amém ou amém, querido? Então não vai vir provação, não vai vir luta, não vai vir dificuldade sobre a sua vida, a qual você não possa suportar. Aí a palavra de Deus fala aqui que com a tentação, Deus também vai dar um caminho para escapar, né? Um escape, para que sejam capazes de suportá-la. Então Deus permite a provação vir, mas Ele também dá um caminho de escape. E qual é o caminho de escape que Deus dá? Igreja, culto, oração, consagração, jejum, oração, querido. É o caminho que Deus dá. Deus envia pessoas para nos ajudar a estar passando por aquela luta, aquele problema. Deus nos dá líderes, discipuladores, para nos ajudar a orar conosco, está pagando o preço conosco. Então a segunda coisa que eu quero que você entenda nessa manhã é que não vai vir provação sobre a sua vida, além do que você possa suportar. E as lutas vão vir. A palavra de Deus fala que no mundo nós teremos aflições, no mundo nós teremos tentações. Ele fala, tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e nele, em Jesus, nós também vamos vencer. Amém ou amém, querido? Você está entendendo isso daí? Então tentação não é pecado. Cair na tentação, ceder à tentação, aí sim é pecado. Nosso objetivo então nessa manhã é tentar trazer para cada um de vocês aqui o que é tentação, quais são as suas origens, como vencer a tentação. A palavra de Deus fala o seguinte, que nós devemos vigiar e... Cadê vocês? Estão com fome? Tem café ainda, Diaconia? Traz café para esse povo. Tem ainda? Está com fome demais esse povo, gente? A Bíblia fala para a gente vigiar e... Isso, agora sim, estou na igreja. Vigiar e orar. Né? Para quê? Para que a gente não caia em tentação. A tentação é algo inevitável. Enquanto nós estivermos nessa caminhada terrena, nós seremos tentados. Agora, entrar em tentação, né? Cair em tentação, entrar em tentação, nós podemos evitar esse negócio. Tá bom? Olha lá, Mateus 26, 41. Mateus 26. Evangelho de Mateus 26, 41. Olha o que diz a palavra do Senhor aí. 41. Vigiai e orais, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então, para que eu devo vigiar e orar? Para eu não entrar em tentação. Presta atenção, vou falar de novo. A palavra de Deus está me orientando a eu vigiar. Não somente vigiar, mas eu orar também para que eu não entre em tentação. Você está entendendo? Amém ou amém? Amém ou amém? Entrar em tentação. Agora, tem gente que gosta de entrar em tentação. Por isso que a palavra de Deus está dizendo, cara, vigia, ora, porque tem gente que se coloca na tentação, se coloca na prova. É complicado demais. Quando um cristão começa um relacionamento com uma pessoa não cristã, ele está entrando em tentação. Ele não vigiou, ele não orou. Porque quando eu tenho um relacionamento com uma pessoa que não é cristã, eu entro em tentação. Porque o namoro cristão é um namoro para casar, amém ou amém? Amém ou amém?
Porque a pessoa que eu estou namorando, se ela não for cristã, ela vai querer fazer sexo no casamento. Eu posso fazer sexo antes do casamento? Sim ou não? Não, aí eu estou entrando em tentação. Aí eu estou provocando esse negócio. Porque a pessoa, ela tem um pensamento totalmente mudando. Ela não tem um pensamento cristão. Então muita gente gosta de entrar em tentação. Por isso que a Bíblia fala, cara, vigia, ora, para quem você vai fazer esse negócio? Quantos saíram da igreja por causa de namoro? Por causa de relacionamentos não cristãos? Ah, pastor, eu vou trazer ele para a igreja. Já aconteceu isso lá? Já aconteceu? Não, né? Só aqui, quando já aconteceu lá, ainda não, né? Só aqui. Não, pastor, eu estou namorando, ele é tão bonitinho, eu vou trazer ele para a igreja. Tá bom. Hoje em dia estão longe da palavra, estão longe da igreja. Então, porque a pessoa entra em tentação, né? Quantas pessoas entram em tentação andando em companhias que não têm temor a Deus? É o Salmo primeiro que nós lemos. Bem-aventurado, abençoado é quem não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, quando eu faço isso, quando as minhas amizades, minhas melhores amizades são pessoas mundanas, eu não ando em companhia de pessoas mundanas, eu estou entrando em tentação. Porque o mundano, ele não cogita, ele não compartilha as mesmas coisas que eu faço. O mundano vai querer vir para a igreja no domingo de manhã, é só um louco, querido. Só quem é salvo, só quem é louco por Cristo, que acorda no domingo de manhã para vir para a igreja. O mundano acorda às 6 horas da manhã para jogar futebol, mas para vir para a igreja, aí o crente não quer ir. O mundano, no sábado à noite, ele não quer ir para a rede de jovem, ele quer ir para as baladas, ele quer ir para a festa. E se eu ando com essas pessoas, eu estou entrando em tentação, porque são pessoas que vão estar toda hora enfraquecendo a nossa fé, nos colocando em prova, entre outras muitas coisas. Você está entendendo? Amém ou amém, querido? A oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir ao Pai, não nos deixe cair em tentação. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13, Jesus nos ensina a orar, e no momento da oração ele fala sobre isso. Não nos deixe cair em tentação. Quando Jesus, ele usa esse versículo, quando ele fala isso aí, nós já entramos em tentação. Nós já estamos sendo provados. Que Jesus está falando que não nos deixe cair em tentação. Então aqui a gente já está sendo tentado. Ou porque nós não vigiamos, ou porque a tentação veio de forma inevitável. Jesus então está falando para o Pai, não nos deixe cair em tentação. É oração. Então o que nós devemos fazer? Se você está sendo tentado, se você tem gente que é tentado pela pornografia, não é verdade? Tenho falado bastante sobre isso na igreja. Inclusive a gente está numa série sobre pecado, não para exaltar o pecado, mas para mostrar, para desmascarar o pecado, os perigos do pecado. Estamos no terceiro culto, terceira palavra aí sobre pecado, né? Nos domingos à noite, não para exaltar o pecado, mas para denunciar, desmascarar. Mas tem gente que está sendo tentado pela pornografia, alguns pela mentira, alguns pela sedução de ficar rico. Dinheiro. Pecados estão sendo seduzidos e muitos estão caindo. A tentação ela vem. Carlos Alberto, sempre dando essa música aqui na igreja, ele fala o seguinte: mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. A decisão é minha. Ele fala, mas eu escolho Deus. Jesus está ensinando a gente quando orar e falar, Deus, eu estou sendo tentado pela pornografia, eu estou sendo tentado a ter um relacionamento sexual antes do casamento. Deus, eu estou sendo tentado a mentir, eu estou sendo tentado a beber, eu estou sendo tentado a fumar, eu estou sendo tentado a voltar com as práticas pecaminosas, eu estou sendo Deus, mas não me deixe cair em tentação. Jesus está nos ensinando esse negócio, e muitas vezes nós não praticamos, nós não oramos, não clamamos a Deus, para Deus ter misericórdia de a gente cair nesse pecado, não.
ludiar com todos. Todos nós somos tentados. A palavra de Deus, desde que o mundo é mundo, que existem 3 tipos de tentação. Tentação do satisfazer, a tentação do ser e a tentação do ter. Desde que o mundo é mundo, nós somos tentados nessas 3 áreas: satisfazer, ser e ter. A tentação do satisfazer, está lá no Evangelho de Mateus, abre lá comigo de novo, capítulo 4 de Mateus. Olha aí essas tentações aí, tudo aí Jesus foi tentado nessas 3 aí. Capítulo 4, versículo 3, satisfazer, olha só, e quando veio a ele o tentador, fala assim: tu és filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas em pães. O versículo 4 também fala, mas ele respondeu: está escrito, nem só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satisfazer, uma das coisas que nós somos tentados, é o convite a satisfazer as nossas necessidades. É o convite que o inferno faz, que a carne faz, que os demônios fazem, a nós satisfazermos os nossos desejos, os nossos prazeres, e muitas vezes custa o que custar. Nem que custe a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com a igreja do Senhor, mas nós somos jovens ainda, nós temos que curtir, ué. Nós temos que satisfazer as nossas carnes, os nossos desejos. Jesus, então, ele é convidado aí a satisfazer. Todo cristão é tentado, ou melhor, cristão ou não é tentado, pode ser crente do reteté, né? Mas todos nós somos tentados. Olha só, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, Jesus saiu do deserto, ele estava fogo puro, ele estava cheio de unção, tá? E mesmo assim, Satanás foi lá para tentar ele. Mesmo Satanás sabendo que Jesus era filho de Deus, que ele estava saindo de um jejum de 40 dias e 40 noites, mas mesmo assim Satanás com ousadia vai lá para tentar Jesus. Então a tentação é perigosa. Sendo você crente do reteté ou não, frequentador de igreja ou não, cheio de unção ou não, mas a tentação vai ser para todos. E ele faz uma proposta para Jesus. Ele faz uma proposta em cima da carência primária de Jesus naquele momento. Depois de um jejum de 40 dias, o que Jesus estava? Com fome. A necessidade dele, o satisfazer dele naquele momento, era o que? A fome. Era a necessidade de comer de Jesus. Satanás, ele vai tentar a gente em cima das nossas carências, dos nossos desejos, dos nossos prazeres. Se você é namorador ou namoradora, se você é carente nessa área, você pode perceber, mesmo que você é feio, não falta proposta de namoro para você. Já viu? Mesmo você feio, né? Sempre tem alguém querendo esse chinelinho aí. Mas por quê? Porque ele sabe da sua carência. Que você é carente afetivamente. Você tem uma carência nessa área. Aí você está naquele ritmo. Você começa o namoro, termina o namoro, fica um mês sem namorar e fala: pastor, agora eu vou fazer do jeito certo que a Bíblia vai. E mês que vem você está namorando de novo. Aí aquele namoro está certo e você só vai se ferindo. Só vai se machucando. Até você não acreditar mais no namoro, até você não acreditar mais em relacionamento, não acreditar mais que Deus tem uma bênção para você nessa área. Satanás sempre vai trabalhar em cima da carência. Você tem um desejo de ficar rico. Não, eu quero ser rico, eu quero ter isso. Não, ser rico não é pecado, não. O amor, o dinheiro, a mamão. Aí o que Satanás sabe? Ele sabe que você tem esse desejo. Aí ele vai e começa a abrir portas de trabalho. Você acha que é Deus? Mas portas de trabalho que te tira da comunhão da igreja, desconfia. Que te tira do relacionamento com Deus, desconfia. Aí você começa a trabalhar sábado, domingo, dia de culto de terça, durante a semana já não dá mais para você ir para GC. Não, e você só pensa em ganhar dinheiro. Não, eu vou lá, é 50 reais a mais, é 100 reais a mais. Aí faz plantão, entra no plantão, sai do outro plantão e vai o seu relacionamento com Deus
Deus, agora você não tem mais tempo de orar. Satanás sempre vai trabalhar em cima das caras. Jesus, naquele momento, ele tinha uma necessidade. E a necessidade dele era de se alimentar. Era de ter um alimento. E Satanás oferece para ele: poxa, se tu és o Filho de Deus, faz que essas pedras aí se transformem em pão e mata a tua fome. Simples, pastor. Ele não era filho de Deus? Se tu és filho de Deus, você não está com fome? Faz que essas pedras se transformem em pão e coma. O que tem de errado nisso? O que tem de errado em você satisfazer? Você tem vontade de beber de vez em quando, de fumar, de cheirar? Então é só um tequinho, uma coisinha boba. Ninguém vai ver. O que tem? A forma talvez até lícita, mas de forma ilícita. O que tem Jesus transformar aquela pedra? Era lícito, mas de forma ilícita. São arapucas que Satanás arma para nós. Qual é a origem da tentação do satisfazer? A origem é na carne. Tiago, capítulo 1. Tiago fala, olha a origem desse pecado, a origem do pecado da carne, capítulo 1, versículo 14. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. E o pecado consumado gera a morte. Como vencer esse negócio? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, diz assim a palavra de Deus: foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que invocam o Senhor com o coração puro. Como fugir então da tentação de satisfazer? Fugir. É o que a palavra de Deus está falando. Foge. A melhor forma de vencer a tentação do satisfazer, foge. Foge desse negócio. Fecha as brechas. Não dá brecha. Foge dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz que invocam o Senhor com o coração puro. Então sempre vai ter essa tentação sobre nossas vidas. E a palavra de Deus nos dá o escape. O escape é fugir. Fugir. Se a sua necessidade é a carência afetiva, foge das paixões do mundo. Procure a orientação dos seus líderes, dos seus pastores. Faça as coisas certas. Se você sempre está caindo no pecado da pornografia, foge. Se é o celular que te faz pecar, coloca no mix. Para você ver, pede orientação, ajuda o seu pastor. Você sabe qual área que você está sendo tentado, que você vai ser tentado. Foge. Está entendendo? Amém ou não amém, querido? Amém. Segundo tipo de tentação aí, nós somos tentados pelo satisfazer. A segunda aí é do ser. É o versículo 6 de Mateus capítulo 4, aí, o versículo 6. Deixa eu correr um pouquinho. O versículo 6 diz o seguinte: e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Tentação do ser. A tentação é o convite que o inferno faz para sermos alguém nessa vida, alguém famoso, alguém com bastante like, custe o que custar, desde que isso custe a nossa comunhão com Deus. Olha o convite que Satanás faz para Jesus. Cara, se tu és filho de Deus, lança-te daqui da baixo. Porque está escrito. Satanás usa a própria palavra de Deus. Salmo capítulo 91. Está escrito.
proposta. Para quê? Para tirar Jesus do alvo. Quantas propostas Satanás nos lança de ser alguma coisa para nos tirar do alvo. Agora imagine bem, se Jesus aceita essa proposta de Satanás, imagina comigo, Jesus caindo naquele alvo ali, vindo os anjos do Senhor, iriam vir, porque está escrito. Os anjos do Senhor iriam vir, iam acudir Jesus, não ia deixar Jesus se machucar. Quando Jesus chegasse lá embaixo, imagine quantos likes. Estaria em todas as redes sociais. Se tornaria famoso. Ia tirar o foco de Jesus da cruz. Ele não veio para ser famoso. Ele não veio para ser um popstar. Quantos milagres Jesus fazia? Ele falava assim, olha, conta para ninguém, tá? Conta para ninguém. Que eu fiz esse milagre na sua vida. A segunda tentação que Satanás lança sobre a nossa vida é a tentação de ser. Cara, você é bom demais. Você é excelente demais. Para o louvor, então, cara, como tu canta. Como tu toca. Tu é bom demais. Vai ficar perdendo o seu tempo na igreja. Você poderia estar ganhando muito dinheiro. Você poderia ser famoso. O seu nome era para estar sendo aplaudido. Você poderia ser um influencer. Não está sendo usado agora. Você poderia estar sendo um influencer, influenciar aí. Tanta gente ser famosíssimo. Dá para você, a gente querer ser aquilo que Deus não quer para nós. Mas Satanás vem, nos tira muitas vezes, nos tenta muitas vezes nessa área. Eu querer ser alguma coisa, ser mais do que aquilo que Deus nos chamou para ser. É o segundo tipo de tentação que nós temos que ter cuidado. Qual a origem desse pecado? O diabo. Isaías 14, 14. Satanás fala o seguinte: eu vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. Ele queria ser maior do que Deus, queria ser mais famoso. Ele queria ter mais like que Deus. Eu vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. Satanás não queria nem ser vascaíno, não queria ser vice, não. Ele queria ser flamenguista. Segue o líder, né? Desculpa aí, tá, gente? Mas ele queria estar lá, topo mesmo. E ele usa isso muitas vezes nas nossas vidas. Não vai ficar perdendo o seu tempo para dizer, você é tão gatinho. Você é tão gatinho. Na escola, poxa, tanta gente querendo ficar contigo, namorar isso e aquilo, tal. Você pode ser muito mais. Vai ficar perdendo o seu tempo na casa de Deus, na igreja do Senhor. Como vencer esse pecado? Tiago capítulo 4, versículo 7 fala para a gente resistir. Preste atenção, no satisfazer, na tentação do satisfazer a nossa carne, a palavra de Deus fala para a gente fugir. A tentação do ser, do querer ser alguma coisa, a palavra de Deus fala para a gente resistir a esse desejo. Resistir a essa tentação. Meu Deus, eu não sou nada, o Senhor é tudo em mim. Meu Deus, eu faço isso para a tua glória, para a tua louvor, para a tua honra. Se eu toco, se eu canto, o que eu faço é para que o teu nome seja glorificado. Meu Pai, não é para eu receber like, não é para eu ser famoso. O que eu faço é para a tua glória e para o teu louvor. Amém ou não, amém? Porque tapinha das costas vai ter muito. Pessoas te elogiando vai ter bastante. Você está perdendo seu tempo na igreja, não é verdade? Deus tem muito mais para você, até profetas. Até profetas. Uma profetisa uma vez aqui na igreja, que ela chegou para a irmã e falou assim: o seu tempo nessa igreja acabou. Deus não te quer mais aqui nessa igreja. Ah, que vontade de esganar essa profeta. Ah, que vontade de dar uma coça santa nessa mulher. Olha a tentação do ser, olha o que estava jogando na vida da. Você é
muito para ficar nessa igreja. Deus tem algo maior para você. Aí a pessoa, né, que não está afirmada, eu sou muito mesmo, e vou ficar aqui, Porto Real, eu quero crescer, eu quero aparecer, eu quero ter like, eu quero gravar, eu quero fazer isso. Aí a pessoa começa a se achar. Temos que perguntar, resistir. Se Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Querendo você ou não, Ele vai fazer. Para que o nome dele seja glorificado e não o seu nome. Para que ele receba muito mais likes ainda que ele já recebe. E não que você receba like. Para que as redes sociais de Jesus Cristo aumente ainda mais, e não a sua rede social. Você está entendendo? Amém ou não amém, querido? A terceira tentação é a tentação do ter. Versículo 8, versículo 9 do Evangelho de Mateus 8 e 9. Novamente o diabo leva Jesus a um altíssimo lugar e lhe mostra o reino deste mundo e a sua glória e diz: todas essas coisas eu te darei se prostrar me adorares. Qual é o convite que Satanás estava fazendo para Jesus? Ei, olha a glória desse mundo. Olha os prazeres desse mundo. Tudo isso eu vou te dar. Somente o que você tem que fazer é se prostrar. Só isso. Mais nada. A tentação do ter é um convite de nós abandonarmos a Deus e nos curvarmos a Satanás. E não se engane, Satanás tem feito esse convite a muitas pessoas, a muitos crentes. E muitos crentes têm se curvado para Satanás. Ele junta esses dois prazeres do satisfazer e o prazer de ser. E em cima desses dois prazeres, ele lança essa terceira tentação do ter. Você merece ter muito mais do que você. Até quando você vai ficar vivendo essa vidinha medíocre que você vive? Todo mundo tendo casa, comprando carro, viajando, não sei o que. Não é pecado dessas coisas. Mas como obter isso se for de maneira ilícita? E a proposta que Satanás faz é: nós temos essas coisas de maneira ilícita. A proposta que ele faz para Jesus, cara, Jesus é o dono do mundo. Fala: cara, eu não vou te dar isso tudo. Você quer carro? Eu vou te dar carro. Você quer um emprego melhor? Quer ganhar quanto por mês? 10 mil? Eu vou te dar isso. O que você tem que fazer é simplesmente se frustrar. Faz umas coisas ilícitas. Ou mente, abandone a Deus, se curva, me adora. Você vai ter casa de praia. Você vai ter um homem que você quiser, uma mulher que você quiser, um relacionamento que você quiser. Só não obedecer. É só não obedecer a Deus e obedecer o diabo. Convite tentador para muitos, mas não para Jesus. Jesus faz é repreender o inferno, o diabo. A origem deste pecado é o mundo. 1 João, capítulo 2, 16, pode subir no 1 João, capítulo 2, versículo 16, fala a origem desse pecado. Fala o seguinte: porque tudo que está no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho da vida não é do Pai, mas é do mundo. Como vencer? Aí a terceira estratégia. A primeira estratégia é fugir. A segunda é resistir. E a terceira estratégia é desprezar. Aí nesse mesmo capítulo, o versículo de número 15, 1 João, capítulo 2, o
no versículo 15. Melhor, versículo 16, né? Porque tudo que está no mundo, a consciência, não, versículo 15 mesmo, perdão. Não ameis o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem que está nos ensinando aqui? Desprezar. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém, algum homem, alguma mulher ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como vencer então a tentação de ter desprezando o mundo? Desprezar. Satanás bate nisso. Fama, dinheiro, sucesso, os prazeres. O que temos que fazer é o que? Desprezar. As coisas aqui são passageiras. Nós temos uma eternidade para viver com Deus. O tempo que você vai viver neste mundo vai determinar onde você vai passar a eternidade. Se ao lado de Deus ou não. No paraíso ou no inferno. O tempo de vida, quanto tempo mais você tem de vida? Pastor, eu sou jovem, eu tenho muito tempo de vida. Quem te falou? Ou só morre velho? Jovem não morre. Só morre pessoas acima de 80 anos. Não morre pessoas de 12, 18, 20 e poucos anos. O tempo de vida que você vai passar aqui, o que você fizer aqui, vai determinar onde você vai passar a eternidade. As tentações de não vir, não é pecado. Cair em tentação. Deus não permite que nós vamos ser tentados acima das nossas forças. Ele permite a gente ser tentado, mas Ele nos dá o escape. Para um tipo de tentação, Ele fala: ei, foge! Lembra de José lá do Egito? Quando a mulher agarra ele, quando a mulher fala para ele: vem para a cama comigo, o que ele faz? Ele resiste. Não, eu sou crente, eu estou crentão, eu saí do monte. José abandona a capa dele e mete o pé. Às vezes vai ter que fugir. É estratégia de guerra, não é covardia não. Se José não foge, ele cai. Algumas vezes Jesus vai falar para você: resiste, mantenha-se firme, não pode não, agora está na hora de resistir. Resiste, coloca as armaduras celestiais, coloca o capacete, a couraça, o cinturão, a sandália, a espada dos que resista. A tentação vai vir, vai querer te tirar da presença de Deus, da casa de Deus, mas resista. E algumas vezes eu vou usar para você a estratégia é: despreze o mundo. Repreenda na vez, Satanás. Arreda-te e afasta-te, porque somente ao Senhor, meu Deus, eu vou adorar. Somente ao Senhor, meu Deus, eu vou me curvar. Somente ao Senhor, meu Deus, eu vou prestar todo louvor, toda honra e toda glória. Eu não vou adorar o mundo. Somente a Deus eu vou adorar. Desprezar o mundo é ter muito mais prazer na casa de Deus do que em outras partes. É eu dar muito mais valor às coisas de Deus do que ao mundo. O processo da tentação é o mesmo, desde que o mundo é mundo. Foi assim com Adão, com Eva, lá em Gênesis capítulo 13. Fala que a árvore era boa para se comer, satisfazer. Olhei, gostei, se não tem fome, não toma. A árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos. Ter, colocar a mão naquilo que Deus falou para eu não colocar. E ela desejava para ter entendimento.
você, porque você vai ser igual a Deus. Vai ser igual conhecedor do bem. Tentação. E é isso que nos alerta a palavra de Deus nessa hora. A termos cuidado, resistirmos ao diabo, menosprezando, fugir das tentações. Coloque-se de pé em nome de Jesus.